Nós estamos pregando 2 Coríntios 5:17 e depois nós vamos abrir em Tiago no capítulo 1, 22. Amém? Primeiro nós vamos ler 2 Coríntios 5:17, depois Tiago 1 e 22. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Tiago, capítulo 1 e o verso 22, diz assim a palavra do Senhor: seja praticante da palavra, não apenas ouvinte, enganando a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Senhor Deus, fala conosco de uma forma sobrenatural, pois nós necessitamos ouvir a Tua voz aqui nesta noite. Que a Tua palavra, Jesus, vem mudar a nossa vida, a nossa história. Aqueles que estão assistindo nessa noite, fala nos corações dos Teus filhos. É a Tua palavra que traz mudança, é a Tua palavra que transforma. Nós queremos, ó Pai, aprender mais do Senhor. Fica conosco, Espírito Santo, pode sentar. Nossa quarta série da mensagem Nova Criatura. E eu creio que Deus, Ele tem permitido nós falarmos desse assunto, porque Ele quer trabalhar nas nossas vidas. E como já tem trabalhado, Ele quer fazer grandes coisas através da palavra dEle. Amém? Queridos, a Bíblia fala: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas quando nós abrimos em Tiago, no capítulo 1, 22 até o 24, vai dizer algo que Tiago está cobrando, trazendo uma exortação. Aqui em Tiago está trazendo um alerta, um despertamento para aqueles que se tornam uma nova criatura. Tiago está expressando algo muito forte, para que quando nós olharmos para a Bíblia Sagrada, entendermos que nós não temos somente que ler a Bíblia, mas sim que temos que praticá-las e entender o propósito que Deus tem para mim e para você. Ele está dizendo: seja praticante da palavra, não apenas ouvinte. Ouvir, como diz o ditado, até papagaio ouve, não é verdade? Mas Tiago está já no início dando um alerta: seja praticante da palavra, não apenas ouvinte. Isso aqui, ele faz uma vírgula e dizendo assim algo aqui à frente: enganando a si mesmo. Porque quando eu leio a palavra e vejo que aquela palavra está me afrontando e eu preciso de mudança, eu preciso colocar o que a palavra está dizendo em prática, eu somente estou ouvindo, mas eu não coloco em prática, eu não estou enganando o pastor, eu não estou enganando meu irmão, minha esposa, não estou enganando o irmão da direita nem da esquerda, mas a Bíblia está dizendo que eu estou enganando a mim mesmo. Eu não praticá-la, eu estou fazendo mal para mim mesmo. Entenda que Tiago está expondo nesse texto, ele está esclarecendo que aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho.
Você vai diante do espelho e você olha a sua feição, mas ele disse: e depois de olhar para si mesmo, sai logo e esquece a sua aparência. Você não lembra mais do seu rosto, você não lembra mais da sua feição. É a mesma coisa, ele está exortando que quando nós acabamos de ler a palavra, ela nos exorta e aquilo não fez sentido para a minha vida, não fez sentido para a sua vida. É a mesma coisa de nós estudarmos a palavra e tudo que nós lemos, aquilo mexeu com você, mexeu comigo, e você olha, a palavra diz que eu estou errado, eu preciso de mudar. Mas quando você acabou de ler a palavra, você saiu dali, você não fez questão nenhuma. Não fazemos às vezes questão nenhuma de pôr em prática aquilo que foi lido. É isso que Tiago está exortando a igreja. É isso que Tiago está falando para a igreja. Então, a nova criatura tem que praticar o evangelho. Se é nova criatura, ele tem que não somente ouvir, porque a mudança de vida só é gerada quando nós ouvimos a palavra e colocamos em prática. O que diz a palavra? Conhecereis a verdade vos... Mas para mim conhecer a verdade, eu tenho que dar brecha para a verdade, para que a verdade ela entre na minha vida e transforma a minha vida. Então, diante desta palavra que nós lemos, quando nós conhecemos a palavra e praticamos, aqui está um grande segredo, porque Tiago está dizendo que não adianta eu conhecer a Bíblia toda. Olha, tem pessoas que falam: eu li a Bíblia 20 vezes, 50 vezes. Eu todo dia, quando eu vou dormir, eu leio a Bíblia, e de manhã eu leio a Bíblia, estou com a Bíblia o tempo todo no celular ali, meditando, lendo. Mas o que Tiago quer ensinar para nós aqui? Que não adianta nós lermos toda a Bíblia e não praticar nem um terço que nós lemos. Não adianta nós termos conhecimento de tudo que está na Bíblia, mas não colocar em prática. É melhor você saber pouco, entender pouco do que você estuda e praticá-la, do que nós virarmos doutores e não praticá-la. Nem o básico daquilo que Deus quer que nós praticamos. Qual que é o básico? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso é mais difícil, né, irmãos? Porque às vezes amar a Deus sobre todas as coisas, colocar em prática na nossa vida é tão difícil. Porque às vezes nós deixamos Deus de lado um pouco e pensamos em outras questões, esquecemos do amor dele. Amar o nosso irmão às vezes é tão difícil, que mesmo às vezes só conosco esquecemos às vezes os nossos irmãos que passam dificuldades por lutas, aflições. Mas que Tiago está dizendo, porque muitas pessoas aqui se exaltam de conhecer muito. É a mesma coisa de você ouvir pregações ou pessoas que estão do seu lado. Ele quer te corrigir em todo momento, falar a todo momento do que você deve fazer, não deve fazer. Quer te dar sermão dentro da Bíblia. Mas o que acontece? Ouve falar, mas ela mesma não coloca em prática. É um perigo quando eu ou você quer dar sermão em alguém. Primeiro tem que começar de nós. Primeira virtude tem que vir de nós. Nós temos que praticá-la
para depois pregar, às vezes, para alguém, aquilo que nós praticamos, o nosso testemunho. Aqui muitas pessoas pregam sobre engano, sobre as paixões, até sobre todas as práticas bíblicas, mas vive no engano. E muitos carregam a Bíblia e vai para os cultos, não perde nenhum culto, está na igreja todos os cultos, todas reuniões, tudo participando aqui, mas volta para casa vazio, sem praticar. Volta para casa, parece que não entendeu nada do que foi pregado, não pôs em prática o que ia ser uma nova criatura, não amadureceu. Apóstolo Paulo fala que quando eu era menino, eu agia como menino. Agora que eu cresci, eu tenho que tornar diferente, eu tenho que ter atitudes de responsabilidade de adulto. E isso às vezes nos chama muita atenção, porque o momento que nós estamos vivendo nos dias de hoje, como eu disse aqui, quantos crentes têm apoiado as coisas que a Bíblia condena? Quantos crentes estão dizendo, olha, não tem nada a ver? E o nada a ver está levando muita gente para o inferno. E o nada a ver tem contaminado a igreja. E o nada a ver tem deixado todas as práticas, às vezes, que fazia no mundo, ressuscitar o velho homem. Isso nós teremos que preocupar nos dias de hoje, porque ser nova criatura é nascer de novo. E uma palavra que diz em Apocalipse que me chama muita atenção: tem fama que está morto, está vivo, mas está morto. João está dizendo, olha, tem muitos que têm fama que está vivo, mas está morto. Isso é uma coisa de nós refletirmos em nós, olhar para nós. Será que nós estamos realmente vivos? Será que nós morremos totalmente para o mundo? Morremos para o pecado? Morremos para as práticas antigas? Será que o velho homem está morto? Porque a Apocalipse está dizendo que nós temos que viver para Deus. O viver aqui é para Deus e morrer para o mundo. Não morrer para Deus e viver para o mundo. Irmãos, a nova criatura, ela tem que praticar algo que edifica a sua vida. Se você nasceu de novo, as novas práticas têm que ser diferentes. Se você nasceu de novo, as práticas que vamos praticar é aquilo que vai edificar a minha vida, edificar a sua vida. Aquilo que não traz edificação, irmãos, não é de Deus. Ah, pastor, eu posso ouvir música mundana? Edifica a sua vida? Traz edificação espiritual para a sua vida? Ah, mas tem crente que ouve música mundana. Mas você sabe como foi feita essa música? Se foi feita no terreiro de macumba, ou se foi consagrada a Satanás, ou se foi oferecido para fazer sucesso. E às vezes nós estamos ali alimentando do que não é de Deus, que não traz edificação. Asaf demorou 7 anos para escrever uma música para Deus.
Você imagina essa música quando cantou, irmãos? Você imagina quando ele entoou essa música para Deus, esse louvor para Deus? Então, o que não me é de fazer, tem que fazer para a glória de Deus. Se aquilo não é para a glória de Deus, não me cabe praticar. Eu sei que tem momento que às vezes você lembra lá do passado, é o diabo querendo ressuscitar. Não é essa música aqui, quando eu estava com fulano. Essa música aqui eu já bebi muitas cachaças. Que a todo momento Satanás ressuscitar ele, trazendo as lembranças do passado. Então isso não traz edificação, isso traz lembrança do passado, para querer Satanás implantar na sua mente, dizer que você está certo, para que você seja contaminado, e aquilo não edifica a sua vida. Pregar sobre esse tema é tão chato, né, irmãos? Às vezes Deus exorta a gente, quando a palavra fala com nós exortando, às vezes fala, não, mas é chato demais. Porque às vezes nós só queremos ouvir bênção. Deus vai curar, Deus vai transformar, Deus vai abrir portas, Deus vai fazer isso, mas nós não queremos às vezes entrar no prumo de Deus. E o mais necessário para que as bênçãos aconteçam na nossa vida, nós temos que ser uma nova criatura debaixo da mão de Deus, no propósito de Deus. Pastor, posso ouvir ou assistir filmes de terror, suspense? Você vai ficar assombrado a noite toda. Vai ter sonhos terríveis. Você já viu quando você assiste um filme de terror, você vai no banheiro, dá até que calafrio, fica doido. Você está cobrindo a cabeça toda para dormir, que você já está com medo. É o tormento do diabo. O diabo atormentando. Isso vai edificar a sua vida? Vai trazer paz na sua noite? Você vai conseguir dormir com paz? Ter uma noite boa? Não. Então, eu tenho que evitar essas coisas que não trazem edificação para a minha vida, que não traz paz para a minha vida. É por isso que tem muitos crentes perturbados, irmãos, porque está assistindo coisas que não edificam, coisas que trazem tormento, ouvindo coisas que traz maldição para a vida dela. E aqui, o mais engraçado, eu posso assistir as novelinhas da Globo, pastor? O que vai trazer edificação aqui as novelas para a gente? Que ensina só adultério, traição, homicídio, homossexualismo, carnalmente. E aquilo ali não traz edificação. Aí as pessoas estão naquela expectativa. Assiste novela, meu marido não é desse jeito, minha esposa não é desse jeito. A novela é tudo perfeito, encenação ali, tudo perfeito. E às vezes muita gente quer tirar conclusões daquele lugar, daquela podridão. Muitos casamentos estão acabando porque as pessoas às vezes espelham naquilo, quer aquilo, e às vezes não é, irmãos, o que Deus quer. É o que nós temos que tomar muito cuidado, porque isso não edifica a nossa vida. A bênção do Senhor, ela vai concretizar na nossa vida quando nós praticarmos, amém? Aqui em Mateus 7, 24 ao 27 vai dizer: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as praticas, é semelhante o homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correu os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não cumpre ou pratica, é comparado ao homem insensato, que edificou sua casa na areia. Desceu a chuva, e correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, e caiu, e foi a grande queda. Está vendo, irmãos, a diferença da edificação? O homem sábio edificou aonde? Sobre a
rocha. Rocha é um lugar firme. Rocha é um lugar de estrutura. Rocha é um lugar de edificação. Por isso que Jesus está dizendo para Pedro: ó Pedro, você é pedra, e sobre essa rocha, sobre Pedro, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, se eu não pratico, eu faço de qualquer jeito. Eu seja um insensato, vou construir a minha casa em qualquer lugar, em beira de rios, em cima de uma areia que não tem estrutura. Mas o primeiro vento que vem, a casa é levada. A primeira chuva que vem, a casa cai. Mas todos aqueles que trazem edificação para a rocha, está firme na rocha, aqueles que estão com Cristo e pratica o que Cristo ensinou, irmãos, quando vem os ventos fortes, quando vem a tempestade, quando vem a chuva forte, você vai estar firme com Deus. Pode vir as lembranças do velho homem, mas você vai estar firme com Deus. Você não vai escorregar, porque você está firme na rocha. É por isso, irmãos, que eu gosto de uma igreja crescer enraizada. É isso. O que tem de oba-oba por aí, igreja cheia, mas vazia de Deus. Pessoas que um dia frequentam a igreja, um dia frequentam o mundo. Pessoas que um dia quer Deus e um dia quer Satanás. Está duvidando, às vezes está dentro da igreja duvidando da presença de Deus, porque não teve raiz. E quando vem o vento, aí coloca a culpa: ah, fulano levantou contra mim, ah, não gostei o que o pastor falou lá não, eu não gostei o dia de sair da igreja, preferi desviar. Porque, irmãos, estava com a sua casa edificada na areia. E a primeira coisa que aconteceu, retrocedeu. É por isso que nós temos que crescer em raiz, edificados. Eu até costumo brincar, nós temos que ser o crente bambu. Corta lá no talo, mais 7 metros para baixo, está lá a raiz. Vem o vento, ele enverga, quase quebra, mas volta de novo para cima. É assim. Mas a Bíblia é claro que só naquele grande dia que Deus vai tirar o joio do meio do trigo. Porque Jesus falou que vai tirar o joio do meio do trigo naquele grande dia. Sabe por quê? Se você tem uma plantação de trigo, e quando você vai arrancar o joio, o que faz? Você vai estragar o trigo. Então não pode arrancar o joio, ele tem que deixar crescer junto para não estragar o trigo. Olha que interessante. Mas só Jesus, naquele grande dia, ele disse que vai separar o trigo. E você sabe, às vezes, comparar o que é trigo e o que é joio, irmãos? A diferença do trigo e do joio, quando vem o vento, o trigo ele dobra, sensível. O joio permanece duro. O joio não se dobra para nada. O trigo ele ouve, ele é sensível ao vento, mas o joio pode vir em vento, tempestade, que ele está lá, não se dobra. Quantos joios estão dentro da igreja que ouve as palavras, ouve todos os dias: ah não, isso não é para mim não. Ele sabe que é para ele, mas não se dobra. O trigo não, ele é sensível, ele diz: olha, eu preciso mudar, eu preciso tirar isso da minha vida, eu preciso que Deus me dê força para me romper isso, porque eu sei que isso não é certo. Deus está falando comigo, eu tenho que mudar as minhas atitudes. Ele é sensível. Quem está entendendo da glória a Deus?
E aqui nós podemos observar, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós deixamos as nossas vontades de lado. E isso aqui, irmãos, é muito interessante, porque a nossa vontade, às vezes, é sempre levada para as coisas que não é praticar as coisas de Deus. Apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, o que eu preciso fazer eu não faço, o que eu não preciso fazer eu faço. Facilidade, né, irmãos? O que é certo fazer, às vezes, irmãos, que dificuldade para nós fazer. Às vezes nós temos que tomar puxão de orelha direto, é pessoas falando para nós toda hora, para tentar fazer o certo. Mas o que é errado, parece que as coisas é tão fácil, parece que os caminhos se abrem, as coisas vêm tão fácil para o errado. Glória a Deus. É assim que funciona. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, e apóstolo Paulo não é qualquer um, era alguém que realmente fala da nova criatura. Eles mesmos dizendo isso aqui, dizendo: olha, o que eu tenho que fazer, eu não faço. Mas o que eu não preciso fazer, quando eu vejo, eu já estou fazendo. É isso que nós temos que tomar cuidado, porque a vontade de Deus é perfeita, tem fundamento, tem alicerce. A vontade de Deus não falha na nossa vida. O homem pode falhar, mas Deus jamais. Então existe, irmãos, dentro aí dessas igrejas, de várias igrejas, muitos crentes fariseus, conhece bastante, mas não pratica. Porque existem vários crentes que são ouvintes, mas não pratica, significa que são religiosos. Somente religiosos. Olha, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que frequentar um departamento. A diferença aqui, que o fariseu é aquele que bate no peito e diz: ó, dou graças a Deus, porque eu não sou como aquele miserável. Sabe por que eles falam isso? Sabe por que ele fala isso? Ele está dizendo: olha, eu oro nas esquinas, oro nas praças. O que ele está dizendo? Olha, os fariseus estão aparecendo, quer aparecer. Ele não sabe que ele é mais miserável, porque Deus fala: ó, o seu galardão você já recebeu aqui, diante dos homens, e Deus, e diante de Deus. É por isso que nós temos que tomar cuidado. Se não fosse a graça de Deus, nós seríamos pior. Mas a graça de Deus nos sustenta aqui nessa noite, porque o fariseu acusa e julga os outros. Ele quer ser melhor a todo momento. Então, irmãos, como o fariseu é mais fácil apontar as pessoas, julgar as pessoas, do que a si mesmo. Não olhar para dentro de si mesmo. É mais fácil. Você já viu assim? É mais fácil uma pessoa pegar um celular, ligar para a pessoa e resolver o problema do outro do que resolver o seu próprio problema. Você liga, parece que você resolve o problema sentado ali, mas o seu problema está ali. Você dá conselhos para o outro mudar, mas às vezes nós precisamos e nós não fazemos isso. Mas Deus está conosco nessa noite, vai nos dar força. Os fariseus, olhando pelas roupas dos fariseus, pelas vestes dos fariseus, que perfeição, que homens santos. Mas Jesus está dizendo: vocês é como um sepulcro caiado. Você sabe
Quem que João Batista chamava de raça de víbora no deserto? Eram os fariseus. Não era o povo que ele estava pregando, não, eram os fariseus que ele estava falando, raça de víboras. Eram os próprios religiosos daquela época, os próprios fariseus que João Batista estava falando. E Jesus está dizendo aqui que eles eram um sepulcro caiado. Por fora parece tão bem. E hoje não é diferente. Muitos por fora estão bem, mas não conseguem perdoar o outro irmão, o pai, a mãe. Não conseguem liberar perdão. Muitos estão na igreja como religiosos, mas não saiu da corrupção, do pecado. Ouve e sabe que é errado, mas pratica. Não quer fazer o certo. Muitos ouvem, olha, é através da fidelidade que Deus vai prosperar, que Deus vai abençoar. Sabe que aquilo ali é um processo de bênção para a vida dele, mas ele pratica a infidelidade com Deus. Então isso tudo, como diz Mateus 25, 23, o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Olha que interessante esse versículo. Jesus está dizendo: você foi fiel no pouco e eu vou te colocar no muito. Esse é o processo da fidelidade. É o processo daquele que pratica a fidelidade de Deus. Para os fariseus, irmãos, a religião era mais importante do que Jesus. Para os fariseus, ser religioso é mais importante do que Jesus. Tantos que eles não reconheceram Jesus como o único Salvador, só acusava. Mas aqui em Mateus 23, fazei e obedecei, portanto, tudo quanto eles disseram. Contudo, não façais o que eles fazem, porquanto não praticam os que ensinam. Olha o que Jesus está falando, ó. Jesus está dizendo que eles põem os ensinamentos, mas não praticam o que ensinam. Olha, eles atam fardos pesados e colocam sobre o ombro dos homens. No entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um só dedo para mover. Tudo o que realiza tem como alvo ser observado pelas pessoas. Por isso fazem os seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes mais longas. Até as roupas deles, irmãos, tinha que ser o destaque, para todo mundo ver que neles havia a perfeição. Está dizendo que esses fariseus colocavam os fardos tão pesados nas pessoas que eles mesmos não praticavam. São religiosos. Nós temos que tomar cuidado, porque a doutrina de Deus, a doutrina do homem e a doutrina do diabo. Tem tanta igreja que o homem inventa tanta doutrina, irmãos, mas que nem se Jesus estivesse aqui na terra dava conta de carregar tanta doutrina como. Eles se preocupam tanto por fardo nas costas dos outros, mas eles mesmos não praticam. Eu não posso orar agora por irmão Pedro, porque eu estou sem minha camisa de manga comprida. Jesus não vai ouvir a minha oração. É tanta coisa que eles colocam, tanta coisa, que eles mesmos não dão conta de carregar. Os fardos são tão pesados que eles não dão conta de mover um dedo. Mas quer que as pessoas façam? A palavra de Deus, irmãos, ela traz liberdade, não escravidão. O que Jesus quer que nós fazemos é obedecer, é praticar aquilo que Ele nos ensinou. Mas quando o evangelho se torna uma escravidão para você, não é evangelho. Quando o evangelho se torna um peso para você, não é evangelho.
Porque Jesus veio para nos libertar da escravidão. O Evangelho tem que trazer paz no seu coração, tem que trazer alegria no seu coração, motivação da salvação. Não tem que trazer um peso na sua vida, não. Esse é o verdadeiro Evangelho. Cristo nos libertou para que nós pudéssemos ser livres. Romanos 8 vai dizer: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então não pode ter nenhuma condenação sobre a tua vida. Você tem que estar livre, você tem que estar tranquilo com Cristo. Ser nova criatura é ser transformado, é mostrar para o mundo que você não está preso, que você não é escravo, que você é livre. É ser nova criatura, é mostrar para o mundo que Jesus operou uma grande obra na nossa vida. É mostrar para o mundo que aquilo que não tinha esperança, que aquilo que o homem disse que não tinha mais jeito, ele vê a transformação e vê a luz do Senhor sobre a minha vida e sobre a tua vida. É mostrar para aqueles que nos julgaram dizendo: olha, isso aí vai acabar em morte, não vai ter mais. Mas eles olham para você e veem: olha a transformação, como isso pode acontecer. É porque nós deixamos o velho homem morrer, deixamos o velho homem lá atrás e falamos: eu quero servir a Cristo. Irmãos, você acha, se pregasse assim nos cultos em algumas igrejas, você acha que ficava alguém na igreja? Pessoas hoje que ouvem, irmãos, que tudo pode, não tem nada a ver. As pessoas querem se sentir bem com o seu pecado, mas o Evangelho não é isso, irmãos. Eu não quero pregar para ninguém, para que ninguém se pereça, para que ninguém se perde. Eu quero pregar para que nós sejamos salvos. Naquele grande dia, a Bíblia fala que Deus vai cobrar das minhas mãos. É melhor ter 10 aqui salvo do que ter 100 indo para o inferno. Naquele grande dia, prestar conta daqueles que ouviram a palavra e praticaram. Bonito ver a igreja cheia, né, irmãos? É bonito. Mas o mais bonito é ver crentes enraizados. Porque quando Jesus andava, era a multidão que andava atrás dele. Mas apenas alguns faziam diferença na multidão. Alguns faziam diferença na multidão. E você que hoje é o que faz a diferença na multidão. Eu e você hoje, nós fazemos a diferença na multidão. Nós não somos aqueles que não fazem a diferença. Porque se igualar com o mundo é não fazer a diferença. Mas aquele que foge da aparência do mal faz a diferença na multidão. As pessoas vão te olhar diferente. Qualquer repartição que você tiver, você é luz e sal da terra. Ah, pastor, eu não posso frequentar, ir naquele lugar porque meu amigo não é crente, fulano tal, não é crente. Não é isso não. Você pode. Agora você tem que ser luz lá. Você tem que ser sal lá. Porque, irmãos, ser luz na claridade é fácil. Agora, ser luz na escuridão é a coisa mais difícil. Muitos são contaminados. Mas nessa noite, igreja, que nós levamos a sério, que nós podemos praticar. Pratique o que você entendeu. Pratique o que Deus já ministrou no seu coração. Dia após dia nós aprendemos com Deus. O Evangelho traz mudança.
Se o Evangelho não está mudando a vida de muitos por aí, é porque ainda não entendeu o propósito do Evangelho. Fica de pé, vamos orar ao Senhor. Estou pedindo de oração aqui para a Patrícia, né? Aniversário. Nós vamos estar orando pela vida dela. Que nessa noite, irmãos, você se reflete na sua vida. Sabe por quê, irmãos? Você já viu dizer aquela palavra na Bíblia, um abismo chama o outro? Essas coisinhas que nós não damos ligança para elas, elas vão nos corrompendo para as outras coisas. E quando você vê, você já está chegando no fundo do poço. É por isso que nós temos que ficar atentos, para não dar lugar para essas coisas. Senhor Deus, obrigado por esta palavra que o Senhor ministrou no nosso coração. O Senhor corrige quem o Senhor ama. E nessa noite o Senhor falou tremendamente comigo, com a igreja. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é fiel e justo e poderoso